isso aí. Você gosta de reggae? Ó. Essa música ela explodiu em 1982. Eu era quase um bebê, mas eu lembro do sucesso que ela fez, viu? É. Muito bem, gente. Nesse clima gostoso de um reggae, sexta-feira, assim, bem legal. Legal também assistir agora o nosso programa Bendita Hora ao vivo aqui. Com só os mens aqui hoje, hein? Só os homens aqui hoje. Vamos ver o que vai sair daqui, né? Vai sair coisa boa. É, ó. Dance. Agora, vamos colocar tudo nele. Vamos colocar o nosso programa naquele que é o motivo maior. Vem junto com o Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos. Muito bem, ó. Presta atenção nos convidados do Padre aqui hoje, hein? Começar pro meu lado direito, seu esquerdo aí. Ele é especialista em cardiologia pela Escola Paulista de Medicina e pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Especialista em hemodinâmica e cardiologia intervencionista pela Escola Paulista de Medicina. Estou falando do doutor Sidney Borges. Doutor Sidney. Prazer estar aqui de novo. Aqui, eu que agradeço pelo convite. Maravilha. Uma honra estar aqui com você novamente. É muito bom. Gosto demais de você. Muito obrigado. Ele é jornalista e influenciador digital. Ele é o criador do conteúdo para o YouTube. Sempre aqui com a gente, nosso querido Rufis Júnior. Rufis, valeu, junto aí. Valeu. Maravilha. Seja bem-vindo sempre, Rufis. Ó, lado esquerdo do Padre, ele é nutricionista esportivo, mestre em educação física, doutor em ciências e palestrante internacional. É ele, doutor Felipe Donato, nutricionista esportivo. Vamos junto, doutor. Obrigado por você ter vindo, viu? Prazer estar aqui. Maravilha. É. Gente, psicólogo especialista em relacionamentos e fortalecimento emocional. É isso aí. Pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental. Ele é bom demais. Meu querido Daniel Rochel. Muito bom sempre estar aqui com você. Daniel, você é queridíssimo demais. Obrigado. Muito bem, gente. Ó, temos um pensamento e vamos ouvir um pouquinho a opinião dessa mesa aqui, privilegiada, hein? Vamos lá. Casa-se com alguém que ame você, assim como os trabalhadores amam a sexta-feira. Olha, queria ver um pouquinho esse pensamento, o que vocês acham? Pra gente casar com alguém que ame a gente como os trabalhadores que amam a sexta-feira. Isso é meio perigoso, hein? Por exemplo, eu não amo assim tanto a sexta-feira como eu amo a segunda. Porque eu, como padre, a segunda-feira é minha folga. Tá certo? A folga dos padres. A não ser que você pode até negociar depois lá na igreja. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui, rapaziada. Casa-se com alguém que ame você. Casar também é uma palavra de... Tem uma companhia, uma amizade, alguém que gosta de você de verdade. Mas amar como a sexta-feira, vocês concordam com isso aí? É difícil, assim, eu gosto de trabalhar todos os dias, então pra mim a sexta-feira é um ótimo dia. Mas tem que ver a opinião da pessoa que você vai casar. Não é? Ela ama trabalhar sextas-feiras também, né? É, vai ver, né? Difícil. Geralmente os trabalhadores não gostam muito da sexta-feira. Normalmente chega o sábado, né? Exatamente. É o dia do descanso para muita gente, então na sexta-feira às vezes
A sexta-feira você não escolhe, ela acontece. E para você amar uma pessoa, você tem que escolher aquela pessoa. Eu acho que amor é uma escolha. Você alinha expectativas, seu projeto de vida e você traz para sua vida alguém que está alinhado com aquilo que você está buscando. E a sexta-feira não, você fica esperando por ela, né? O amor, ele não pode acontecer de uma forma tão leviana. Você precisa colocar dentro do seu projeto de vida o que você está buscando e com quem você decide compartilhar a sua vida. Me parece que tanto é verdade que você está falando, Daniel. Tem pessoas hoje que já estão envelhecendo e ainda esperando essa pessoa chegar. Tá esperando a sexta-feira. Tá esperando a sexta-feira. As pessoas gostam da sexta porque traz um benefício, né? Para mim, por exemplo, que sou autônomo, não tem benefício nenhum, porque amanhã eu vou trabalhar o dia inteiro. Mas, e se não tivesse esse benefício, né? É verdade. E o amor, você não pode só esperar benefícios das pessoas. É verdade. É construção. Estamos desabotando coisas importantes. Quando os dois gostam do que faz, trabalham no que ama, e aí um entende que o outro vai trabalhar, então a sexta-feira, se eu tiver que doar a sexta-feira para minha companheira para ela trabalhar, eu também vou trabalhar no sábado, então os dois juntos ali sempre dá certo quando tem essa troca. Também. Tá vendo, gente, que legal? Cada um colocando uma pitadinha aqui, ficou super legal, né? Eu gosto disso aí. Muito bem, olha, nós temos na nossa enquete hoje, nessa sexta-feira, é o seguinte. Você evita discordar das pessoas? É você que vai responder aí, tá bom? Então você vai lá, vota no nosso Instagram oficial, @programa Bendita Hora. Tá? Você evita, né? Vamos ver, eu queria saber, o povo aqui é muito verdadeiro. Finalzinho do programa nós vamos colocar se você evita discordar das pessoas. Aí no finalzinho nosso diretor vai lembrar, padre, olha aí que o povo respondeu. Fechou? Vamos ao primeiro pensamento aqui, rapaziada. Por que risco de infarto aumenta entre mulheres na menopausa? Doutor, assim, acho que primeiramente, assim, eu acho que o senhor, como trabalha muito nessa área, né, da cardiologista, normalmente, depende muito da pessoa, mas são mais os homens que infartam ou as mulheres? Ou isso já está mudando por causa da responsabilidade de vida? Também tem esse fator, mas A curiosidade primeira é para depois a gente chegar na menopausa. Na realidade, assim, os homens eles têm um risco maior de doenças ateroscleróticas, que são aquelas que formam as placas de gordura, até que a mulher chegue na menopausa. Então, até mais ou menos os 50 anos, o risco cardiovascular do homem é maior. Tá. As mulheres têm um efeito protetor hormonal até essa fase. Na fase de menopausa, quando você perde essa proteção hormonal do estrogênio, da progesterona, ela aumenta muito o risco cardiovascular. Puxa. Né? E aí eles vão se igualar aos 65 anos em média. Os homens e as mulheres vão passar a ter um risco semelhante novamente. Essa é a causa, então, que ela vai perdendo com a menopausa vamos dizer, essa proteção que ela sempre teve. Obviamente que é tudo muito multifatorial, né? Aí depende muito de comorbidades também, mas eu estou dizendo em geral, né? Óbvio que se você tiver um paciente que é hipertenso, diabético, dislipidêmico, tabagista, aí é ruim para os dois sexos, né? Mas habitualmente o risco do homem, né, tirando essas variáveis, é maior que o da mulher até a menopausa. Assim, uma mulher antes da menopausa, porque a gente sabe que também existe uma hereditariedade que a pessoa às vezes tem aquela tendência a ter problemas cardiovasculares, né? No caso da mulher também, mesmo ela antes da menopausa, ela tendo uma hereditariedade de filho, e como os irmãos também têm, ela tem menos risco? Não, mas é uma das variáveis, né? Aquilo que você falou. É igual o tabagismo, né? A história familiar de doença arterial coronariana precoce, que é aquele paciente, aquela pessoa que tem um familiar de primeiro grau do sexo masculino, que teve um infarto, né, ou doença coronariana antes dos 55 anos e do sexo feminino antes dos 65 anos. Você vê que a gente fala do sexo feminino antes dos 65 anos, porque habitualmente o risco cardiovascular da mulher é menor que o do homem até essa idade. A menopausa varia muito de mulher para mulher quando é que ela começa a entrar na menopausa. Sim. No Brasil, em geral, é em torno de 50 anos, mais ou menos, a menopausa. Ela começa a entrar na menopausa, que é a fase do climatério, por volta dos 40 e poucos anos, 45 anos, pode durar 5 a 10 anos, esse período de climatério, né, geralmente.
Legal, bacana, hein? Boa informação que o doutor colocou. Mas o risco cardiovascular da mulher, ele é maior, né? O risco de infarto é maior no período da menopausa exatamente por isso. Então, você tem uma perda da proteção hormonal, né? Então, o metabolismo já vai ficar mais identificado e você tem a perda da proteção do estrogênio, da progesterona, aumentando o colesterol LDL, diminuindo o colesterol HDL, aumentando o triglicérides, predispondo a hipertensão arterial e a obesidade. Então, esse conjunto vai aumentar o risco cardiovascular e, por isso, o risco de infarto. Interessante. E tem como acompanhar com o médico para ficar de boa na época da menopausa. Exato. E por isso é importantíssimo a mulher, nesse período, deve começar a acompanhar até antes, mas reforçar o acompanhamento nessa fase. Nessa fase da vida. Legal, doutor. Maravilha, hein? Vamos a outra informação aqui, ó. Síndrome da superioridade ilusória. Por que pessoas incompetentes se acham superiores? Aliás, acho que é legal aqui, acho que a gente discutir um pouquinho isso aí. Quando é que a gente pode diagnosticar uma pessoa incompetente, Daniel? Porque, às vezes, a pessoa incompetente não é porque ela tem preguiça, por exemplo, vai. Sim. Ela não tem aquela competência sobre alguns fatores daquilo que ela está fazendo e isso pode atrapalhar. Acho que é legal colocar isso aí primeiro, né? O que é uma incompetência? É quando a pessoa quer desenvolver uma habilidade, mas ela não tem os requisitos para desenvolver aquilo. Então ela tenta, só que por alguma razão... Ela pode até se esforçar. Ela pode se esforçar, mas ou ela pode não ter uma aptidão, ou ela não estudou o suficiente. Então ela acaba sendo incompetente fazendo aquilo que ela está tentando exercer. Ou, por exemplo, ela não tem talento para aquilo. Por exemplo, tem pessoas que querem cantar e não cantam, né? Querem ser artistas. Teve até um caso eu não vou falar o nome, mas um famoso que foi cantar num programa, ele desafinou a música inteira num programa assim, e ele virou chacota na internet. Ele parou... a Suzana Vieira, que foi no Faustão. Também. Então, tem pessoas que tentam fazer uma coisa, elas não têm competência para aquilo, não tem também talento. Então, a pessoa precisa reconhecer quando é assim, eu não dou para fazer isso, né? Agora, essas pessoas que têm essa síndrome, elas sempre se colocam acima das pessoas que estudaram, que estão se dedicando para aquilo, e a opinião delas sempre está acima da de todos. E ela acha que ela é capaz, ela tem competência de fazer qualquer coisa. Ela tem uma arrogância. Aí passa a ser uma arrogância. É assim, por exemplo, tá conversando com o médico, ela sabe mais que o médico, né? E hoje com o Google tem gente que virou especialista e chega no consultório querendo saber mais que o médico. Nas redes sociais também, redes sociais, a gente tá vendo todo mundo virou jornalista, virou autor de série, né? Médico sabe tudo. Diretor de TV, aí quer opinar. Diretor espiritual, não é tudo. O padre, é aquela pessoa ali. Fala, sabe o que ela está falando. Exatamente. Até coaches que acabam entrando no papel de um padre, de um pastor ali, achando que entende de tudo. Entendi. Então, a pessoa precisa parar e, assim, se autoanalisar. Realmente eu dou conta de falar disso? Será que eu não preciso estudar mais para falar sobre isso? É você ter uma responsabilidade sobre aquilo que você está fazendo. E tem pessoas que não têm isso, porque elas entram nessa arrogância, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo, e os outros que estão com inveja de mim. Então ainda coloca essa capa dizendo que não é eu que não conheço o que eu estou falando, é o outro que está com inveja do que eu estou fazendo. Tem inveja do meu sucesso, da minha dedicação, da minha entrega. Só que aí, quando chegam os números, né, por exemplo, tiveram estudos de pessoas que foram demitidas e eram justamente as pessoas que se achavam o top da empresa. E elas foram demitidas por quê? Se elas eram um top. Faltava essa competência e ela tinha um grau de arrogância. Então a pessoa tem que parar um momento e aprender a escutar os outros. Porque é muito chato quando você está conversando com alguém e aquela pessoa sabe de tudo, ela viveu tudo que você já viveu, a sua dor é menor que a dela porque ela já passou por aquilo, e ainda ela tem a audácia de falar, se eu fosse você, ela não é você. Ela não é. Então, ela se coloca acima de tudo e de todos. E a pessoa se torna extremamente chata. Então, é importante a gente ter esse trabalho de parar um pouco, né, essa consciência de dar um passo para trás e falar assim, eu vou prestar atenção no outro. O que eu tenho para aprender com a outra pessoa?
até porque nós não somos iguais ao mesmo tempo, né? Psicologicamente, nós temos psicologias diferentes, né? Sim. Então é muita ousadia da minha parte dizer você está sempre se achando melhor do que o outro, né? As pessoas têm experiências de vida, não é também só aquilo que elas estudaram, mas tem uma carga de vida que também traz conhecimentos, claro. E a gente aprende escutando o outro. A gente aprende mais ouvindo do que falando. Então, é muito inteligente você estar com alguém e fechar um pouco a boca e escutar o que a pessoa quer. Até a dona Rosa, que veio aqui semana passada, ela falava isso numa das suas palestras, que ela dizia que hoje o legal, você faz um currículo, todo mundo só fala o que sabe fazer. Olha, eu tenho informação disso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. E dificilmente tem alguém que fala assim, eu já experimentei isso, eu sei o que é perder, eu sei o que é recomeçar. E isso está sendo um currículo bem favorável nos tempos de hoje. Sim. Porque eu quero saber o que você já experimentou, você tem vida aí. Exatamente. Você tem muita experiência, né? Errando, caindo e você conseguiu se levantar. Sim. E é legal isso aí. O Walter Benjamin, ele fala que experiência é aquilo que nos atravessa, né? Nos toca, nos atravessa e vai embora. Então, quando a gente tem experiência de vida, a gente tem um conhecimento que foi vivenciado na prática, não é só a teoria. E teve dores e perdas. Sim, é diferente, lógico, quando a gente fala de profissão, que você tem que ir lá. Mas até, por exemplo, os médicos, quando eles estão ali atuando, eles vão aprendendo muito mais, o nutricionista, na parte clínica, do dia a dia, do que estudando por um livro. O padre é a mesma coisa, a gente na prática, né, doutor? Com certeza. A gente vai pegando na prática o que é ser padre. Na teoria você tem uma noção. Na prática você fala, meu Deus, é outro mundo aqui. Legal, show de bola, hein? Gostei. Vamos embora. Outra aqui, ó. Confira benefícios, desafios e mitos relacionados à dieta. Me ajuda aí. Low carb. Olha aí, essa aqui é a dieta low carb, é? Fala pra nós aí, doutor Felipe, o que é essa dieta low carb? Padre, existe arquétipos de dieta que são ideias de você fazer uma restrição calórica. Quando você quer perder gordura corporal, você tem que comer menos calorias do que o seu corpo precisa para você mobilizar a gordura do seu corpo e perder a gordura que a gente estava conversando. Um tipo de dieta restrita em caloria é a low carb, que o carboidrato é um macronutriente que é diminuído nessa dieta. Então ela beneficia pessoas que são mais com resistência periférica à insulina, obesidade, que têm esteatose hepática, são menos fisicamente ativas. Então elas retiram carboidratos, por exemplo, açúcares, farinhas brancas, né? Carboidratos de má qualidade. E aí dentro, ela não é uma dieta totalmente zero carboidrato, ela é uma dieta que tem carboidrato calculado dentro, mas você usa os melhores, tipo raízes, frutas, verduras, legumes. E isso é um cálculo feito para cada tipo de pessoa. O frango é sempre um carboidrato saudável para quem uma quantidade pequena para se fazer esse tipo de dieta? Padre, na verdade, o frango ele tá na parte das proteínas. As proteínas. Isso. O frango, quando você faz uma tirada de arroz e feijão, por exemplo, batata, macarrão, aí você está fazendo uma low carb, por exemplo. Então a proteína ela é necessária ficar, né, numa boa quantidade para você não ter perda de massa muscular. Então, isso, ovos, o frango tem, os ovos têm. Ovos, isso, são proteínas de alto valor biológico. Frango, carne, peixe, né? Proteína do soro do leite, whey, por exemplo, como suplemento. Então, se eu estou tirando carboidrato, eu não posso tirar a proteína, porque senão a pessoa perde tudo. Perfeito. Então, é importante balancear isso dentro da dieta. Tá, então, esse aí são os benefícios aí, são desse tipo de alimentação. Agora, doutor, assim, só para a gente entender, a gente sabe que nós vivemos uma população muito variada no nosso país. Vamos falar de São Paulo mesmo. A gente sabe que a maior parte da população é pobre, né? Quando a gente fala de um cardápio como esse aí, a gente vê uma população que também está muito obesa, até principalmente a periferia também. Como que a gente pode trabalhar isso aí? Tá certo que a gente vê que alguns produtos, legumes, são os mais baratos, mas nem todos, né? De repente uma raiz, como você está colocando, o próprio frango mesmo, dependendo. Como é que a gente pode ajudar essa população a ter uma dieta que seja saudável, onde ela tenha condições para adquirir, doutor? Dá para você fazer uma dieta de comida de verdade não gastando muito. Só que a escolha dos alimentos é importante. Por exemplo, moela de frango é uma ótima fonte de proteína. E é mais barato do que o peito de frango. Olha, interessante. Já começa por aí. Faz cozidinha ali na panela de pressão, joga um tempero, uma delícia. Fica gostoso. Pouca gordura, muito colágeno, muita proteína. Então moela é uma ideia. Então, tirar os ultraprocessados significa bolacha recheada,
miojo, né? Tipo, esses alimentos que são de padaria, por exemplo, você gasta menos e você tenta escolher, por exemplo, batata doce, mandioca, mandioquinha, inhame. Então você está pegando raízes que possuem carboidrato dentro e no balanceamento do valor monetário não é tão caro. Agora, eu não preciso passar, por exemplo, arroz da Grécia, arroz negro, mirtilo como fruta. Ela pode comer, por exemplo, mamão. Ela pode comer banana, mas tudo dentro de um contexto. Então, se você fizer a conta ali no supermercado, se você pegar alimentos mais naturais, escolhendo bem, você até gasta menos do que comprando os ultraprocessados. Então, mas é orientação, né? Orientação. E eu acho que o legal tem que ter sempre uma cartilha do lado também, né, doutor? Porque a gente acaba esquecendo disso, né? Sim. Eu teria que ter um doutor do lado o tempo todo. O nutricionista é o profissional que faz essa costura, ele é o alfaiate da dieta, ele costura exatamente para a pessoa isso. Maravilha. A próxima agora é o Gavião? É o Gavião, pai. Tá bom. Muito bem, vamos aqui a outra informação aqui, gente, ó. Fui adotada 7 vezes, meu pai eterno, após a morte da minha mãe. Olha, como que se dá isso daí, hein? Ô Rufus, conta um pouquinho pra nós aí essa informação. Fui adotada 7 vezes? Como assim? Essa é uma história lá do meu canal, que apareceu semana passada. E a mãe dela morreu. A mãe dela não tinha uma vida muito, né, regrada e tal, bebia e tal. E fez a madrinha prometer que ela cuidaria da criança. Só que quando ela morreu, a madrinha começou a entregar essa criança para várias pessoas. Então entregava para um, tudo ilegalmente, né? Aí a pessoa devolvia porque a criança chorou. Aí entregava para outro, a criança, o adulto devolvia porque a criança fez birra. E nisso ela passou por 7 famílias diferentes até encontrar a dela com 5 anos. Você imagina, né, doutor, o que isso causa na cabeça de uma criança? Ela saber que ela não tem esse lugar de pertencimento, porque a família é a nossa base. É o lugar onde a gente constrói a nossa base, é o lugar onde a gente pertence, onde a gente encontra, né, a nossa identidade. E aí você passar por 7 famílias diferentes que te devolvem, você começa a se sentir inadequado em relação ao mundo. O importante dessa história, e levantou um debate muito grande, principalmente lá no Spotify, é a importância da adoção consciente. A gente tem que ter todo aquele passo a passo de entrevistar quem é que vai adotar a criança, né? Por isso que é tão burocrático, é importante que seja burocrático. O pessoal também reclamou, algumas inscritas minhas falaram, eu estou na fila da adoção há muito tempo e não consigo. Deve ter suas falhas. Mesmo assim, é importante que haja isso, porque não é um brinquedo. Você não devolve a criança porque ela chorou. Se você tem um filho e ele é autista, o que você vai fazer? Vai deixar no meio da rua porque ele é autista, porque você não pode cuidar? Por isso, a importância da adoção consciente e das pessoas pararem de julgar, principalmente, quem adota. Porque, por incrível que pareça, tem gente que julga quem adota, principalmente quando é casal homoafetivo, né? É verdade. Nossa, 2 homens adotando uma criança. Se essa criança tivesse arranjado um casal homoafetivo, que realmente tivesse vontade de ter uma criança, ela não tinha sido adotada 7 vezes. Antigamente, essa questão da legalidade para adotar uma criança, é como você estava falando, tinha que passar passo a passo, sempre foi muito rigoroso. E até alguns casais que vinham falar com os padres, que não podiam ter filhos, biologicamente falando, a igreja sempre incentivou, né? Procura ver se você conversa com a sua esposa, veja se vocês não querem adotar uma criança. Só que a gente sabe que o rigor para que a pessoa, o casal que vai adotar uma criança, dependendo também da idade e tudo, é verificado todas as particularidades do casal, é feito um trabalho psicológico também, para ver se eles têm, vamos dizer assim, um perfil, não vou falar nem condições, mas um perfil misturado com condições básicas para adotar aquela. Então demorava, muita gente desanimava, por que eu não adoto? Porque é cheio de burocracia. A gente sabe a importância dessa burocracia numa hora dessa. Mas tem que ter burocracia. Inclusive, tem histórias no meu canal
de mulheres que contam que na maternidade ofereceram dinheiro pelo bebê delas. Porque tem muitas histórias de mães que, enfim, não queriam ser mães ou que fizeram alguma coisa para não serem mães. Aí antes que elas tomem a decisão, alguém chega e fala, ó, não, tem e eu te dou dinheiro, te dou R$300 e você me dá essa criança. Então, assim, tem que ter essa legalidade, tem que ter esse acompanhamento psicológico para ver se o casal tá apto. Ou acho que dá para adotar também, se não for casal, né, doutor? Dá para adotar. Uma pessoa só. Se você só. tiver condição, é mais difícil, né? Porque eles optam por casal. Eu só quero contar uma coisa pessoal, né? Eu sou filho adotivo. Olha! A minha mãe teve 5 filhos biológicos e adotou mais 6. Então, nós somos em 11 irmãos. E eu ter sido adotado por uma família estruturada, minha mãe cuidou da gente sozinha, né? Ela era divorciada, mas assim, ela conseguiu dar uma estrutura familiar para que nós nos desenvolvêssemos de uma forma sadia, saudável do ponto de vista físico, emocional. Então foi muito importante, só que muitas crianças naquela época, década de 80 ou até 70, 80, não tiveram essa sorte porque as coisas começaram a mudar depois que foi instituído o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí mudou, você começou a olhar a criança como uma criança, uma pessoa. Antigamente você falava o quê? De menor. Então, era assim, ele não tem tanto valor assim. Aí começou a se ver a importância de você olhar a criança do ponto de vista socioemocional. E aí começou a ter esse cuidado na hora da adoção. Então, eu fui adotado por uma mãe que me deu todo amor, afeto, fiz terapia desde criança, não tive problemas emocionais. Estou aqui hoje, se eu encontrar a minha genitora, eu ainda tenho esse projeto de procurá-la, encontrar, saber como ela está. Você conhece ela? Eu não conheço, eu sei o nome dela, mas eu não conheço. Né? Para dizer que eu estou bem, que eu estou feliz. Mas assim, eu sei de histórias de crianças que não tiveram a mesma sorte. Antigamente, muitos pais até adotavam a criança e transformavam ela numa empregada dentro de casa. É o mais comum. É o mais comum. Para isso, chamavam para isso Chamavam para isso. Principalmente menina. Vou adotar essa menina para que com 4, 5 anos ela já comece a ajudar a cuidar do irmão mais velho. E até para coisas piores. Sim, exato. E antes, abusos. Exatamente. E antes era comum. Por isso que acho que no caso dessa menininha aí que você levantou, a gente, em caso nenhum, mas principalmente nesse caso, aí não dá para você fazer nenhum tipo de julgamento com as 7 que foram pegando e falaram, olha, eu não quero. Porque como é que você vai julgar uma coisa que não teve um critério? Não tô divulgando a favor de nenhuma dessas 7. Eu tô falando, não existiu um critério. A gente precisa ter um critério para você. Tem que ter uma investigação. É um ser humano, tem um valor. A gente precisa ter um perfil de um cidadão ou um casal que tenha condições de dar um básico naquilo que a gente entende como humanidade para ela, certo? Sabendo que é uma pessoa propícia a ter algumas dificuldades psicológicas porque a mãe morreu, então ela já tem alguma... Então tem que ter pessoas equilibradas para saber que às vezes ela vai chorar, às vezes ela tem um mimo, ela tem isso. Então isso é um critério. Então não é assim, cuida, eu cuido, a pessoa teve até boa vontade, só que ela não tem competência para poder também ajudar aí. Olha só, eu criado num ambiente saudável, muitas vezes eu ficava com medo, por exemplo, eu fazer uma coisa errada, eu falava, minha mãe vai me devolver. Eu pensava isso. Isso porque eu estava num ambiente saudável. Imagina essa criança o tempo todo passando, o quanto isso não afetou a autoestima dela, o valor que ela tem sobre quem ela é. Isso vai trazer impactos na vida dela adulta para sempre. Na vida adulta, ela conta na história, aliás, ela conta e a gente refletiu junto, que ela passa a vida tentando agradar os outros e principalmente não desagradar. Até aquela pergunta lá do começo, você discorda? Ela responderia que não. E vem daí. Sim. Porque ela sabe que se desagradar, ela aprendeu, né, lá atrás, que se desagradar, vão me devolver. Eu não tenho valor se eu não sirvo o que ele quer. Muitos danos mesmo. É isso aí, gente. Olha, legal, hein? Cada informação. Olha, cateterismo cardíaco é perigoso? Eu tive 2 casos recentes lá comigo, não quero expor as pessoas, mas lá na igreja, que são 2 homens com 50 a mais, não tem nem 60 anos. Os 2 tiveram uma questão de uma semana, um teve, o outro também teve, que fazer cateterismo cardíaco. O cateterismo, ele dá uma, vamos dizer assim,
uma segurança para a pessoa ter uma vida normal, entre aspas, ou ele não vai ter mais aquela condição boa predileta? Doutor, me conta um pouquinho assim pela tua experiência. Então, vamos lá. Primeiro, assim, você estava me apresentando no começo do programa, você falou cardiologista clínico e intervencionista. Tá. O intervencionista, o cardiologista intervencionista, é exatamente o médico que faz procedimentos, né, minimamente invasivos, né, cardiológicos, né? Então, o cateterismo, por exemplo, é um desses atos, né, que a gente introduz um catéter via vascular, né, no caso da avaliação coronariana por uma artéria, seja ela do braço ou da perna, né, por micropunção. Hoje em dia é bem mais tranquilo o cateterismo, eu vou explicar melhor depois. E aí a gente leva esse catéter até a coronária, né, e a gente injeta um contraste, né, e via raio-x, né, a raio-x você consegue ver, avaliar a imagem do trajeto coronariano e avaliar se existe algum grau de obstrução, né, nesse fluxo coronariano ou qualquer outra anormalidade nessa coronária. Isso é o cateterismo cardíaco. Então, assim, veja, o cateterismo cardíaco, ele é um exame diagnóstico. E ele é um exame extremamente seguro hoje em dia, né? Muito diferente de anos atrás, quando você tinha que fazer uma dissecção arterial, geralmente artéria braquial, entrar com um catéter que não era dedicado, né? Então, tem gente que poderia até falecer, né? Pré-moldado, isso, um catéter pré-moldado. E veja, você vai colocar um catéter dentro da coronária. Se você coloca um catéter calibroso ou um catéter que não é tão dedicado para essa coronária, você pode machucar essa coronária, de repente você disseca. Né? Então eram catéteres eram catéteres já pré-moldados, né? Você usava um contraste, né? O tipo de contraste que você usava era um contraste com maior risco de reações anafilactoides, né? Então o paciente reclamava de alergia, de um calor forte, né? Então tudo isso mudou. Hoje em dia você faz uma punção bem discreta, né? Seja na artéria do braço ou da perna, entra com um catéter muito fino, né, já dedicado para a coronária, com baixo risco de trauma na coronária. Então, o risco de complicações graves, né, por conta do cateterismo, 0,1%. Nossa, isso que beleza. Muito baixa, né? Então, você fala assim, mas por que então que o José, meu vizinho, falou que morreu num cateterismo? Veja, o problema não é o cateterismo, o problema é o que esse cateterismo vai encontrar. Né? De repente você tem um grau de obstrução extremamente importante, você tem várias artérias obstruídas, né? Várias coronárias obstruídas. Então não é o ato do cateterismo a gravidade, né? E sim o que você pode encontrar. Veja, e é exatamente por isso que você tem que fazer o cateterismo. Você imagina se está num grau desse e você não faz, aí a mortalidade é muito mais alta. E aí a gente tem o cateterismo feito num processo eletivo, né? Então o paciente que passou no consultório, está com um quadro de dor torácica, você faz um cateterismo, e você tem um cateterismo feito na urgência, na emergência. Um paciente que chegou no hospital com um infartado grave, evoluindo mal, e aí o paciente acaba falecendo. Então, veja, o que matou não foi o cateterismo, foi a doença, o substrato de base. Sempre quando se faz o procedimento do cateterismo, normalmente ele salva. Não, o cateterismo é o exame diagnóstico. E aí você vai avaliar essas coronárias e o que deve ser feito. Então, tem 3 opções, né? Você fazer um cateterismo e as coronárias não tem nenhum grau de obstrução. Você fazer um cateterismo, você tem uma obstrução coronariana por placas de gordura, né? E você tratar, né? Você fazer a angioplastia, que é o próximo passo do cateterismo. Você faz pela mesma via, só que você desce um material para dentro da coronária e coloca, geralmente um stent coronariano, né? Que vai abrir o fluxo de sangue. Ou você faz o cateterismo e vê que o grau de obstrução é tão importante que você não consegue tratar essas coronárias por cateterismo. Você tem que fazer cirurgia de revascularização. Aí seria a ponte safene-mamária. Mas o cateterismo em si ele é um exame diagnóstico. E é um exame extremamente valioso. É o padrão ouro para avaliação coronariana e definição terapêutica, né? Então, essa é a situação do cateterismo. E ele realmente salva vidas, mas não porque o cateterismo... Por que ele salva vidas? Você vai definir o tratamento, né? Então, com esse cateterismo... Cateterismo, isso. Ele ajuda... Tem pessoas que depois só com ele pode fazer um tratamento bom e ficar 100%. Sim, se você fez um cateterismo, tinha uma obstrução coronária, vamos dizer que você tem uma coronária totalmente ocluída, né? Ou 70%, 80% ocluída, você vai e coloca um stent, né? Que é a angioplastia, o próximo passo do cateterismo, né? Você faz a angioplastia, coloca o stent, desobstrui a coronária, esse paciente vai ter uma vida normal.
né? Ele deve ter uma vida normal. E aí ele vai cuidar dos fatores de risco, que são substratos para formar essas placas de gordura nas coronárias, né? Para que essas placas não evoluam. O implante do stent, você colocar um stent para abrir o fluxo de sangue na coronária, nada mais faz do que abrir o fluxo de sangue. Ele não trata a doença. Você não está tratando a aterosclerose, você está abrindo o fluxo de sangue para que ele possa ter uma vida normal. Mas ele precisa cuidar da saúde, ele precisa cuidar muito bem da pressão, do colesterol, do diabetes, do tabagismo, do sedentarismo, né, da obesidade. E assim por diante. Então, em resumo, em suma, é um exame extremamente seguro, baixíssimo risco de complicação. É um exame padrão ouro para diagnóstico de doenças coronarianas. Bom ouvir isso, doutor. E é importante que o paciente saiba, geralmente o paciente mais idoso, ele fica com medo de fazer o exame. Porque ele fala que, meu vizinho morreu, meu pai morreu no exame de cateterismo. Então, isso é diferente de o exame realizado há 40 anos atrás, né? Nós estamos numa época que o risco é baixíssimo. Então... Até tinha padres que davam unção dos enfermos para a pessoa fazer antigamente. Olha isso. Agora não mais, porque isso tem alguma, assim, não sei se a pessoa é anestesiada ou não, mas dói, a pessoa sente alguma coisa no momento que está fazendo esse processo? Então, você pode fazer o exame com somente anestesia local, né? Ou você pode fazer uma sedação leve associada à anestesia local. A maioria dos casos a gente faz somente com anestesia local. Você tem um pouco de dor, né? Da dor na região da local da punção, né? Onde vai entrar o Aonde vai entrar o catéter, né? Você faz uma anestesia local, tem uma dor, geralmente uma dor discreta, nada de importante, né? E que... A pessoa fica acordada o tempo todo. O tempo todo. Só fica meio tenso, né? Fala, onde tá entrando esse negócio aí? Exato. Não, se o paciente for realmente muito ansioso, muito nervoso, aí a gente faz uma sedação leve, né? Para que esse paciente fique mais tranquilo e consiga. Mas tem paciente que, inclusive, fala, não, eu quero ficar acordado. Quero saber o que está acontecendo e tal. E para a gente também é interessante, para ver como está o cateterismo, né? Se ele está sentindo alguma coisa ou não. Então, ele estar em alerta também é interessante para o médico que está fazendo o exame. Olha que bacana que o doutor está dando uma aula para a gente aqui, que quebra alguns tabus aí que a gente... Não tenha medo do cateterismo. Se você tiver indicação de fazer, faça, porque ele pode salvar vidas. Boa. Vamos aqui mais uma notícia aqui, gente. Legal, doutor. Quem é muito sensível pode se sentir excluído ou rejeitado? Tem pessoas que têm uma sensibilidade mais aguçada. Isso tem a ver com a personalidade da pessoa e como ela processa as coisas que estão acontecendo. Então, você ter sensibilidade não é uma coisa ruim, desde que isso não atrapalhe a sua vida. Tem pessoas que têm essa sensibilidade maior, então elas conseguem perceber mais os outros, sentir mais empatia diante do sofrimento de alguma pessoa. Então, elas conseguem, se elas souberem canalizar essa sensibilidade para as coisas certas, elas conseguem ter uma boa qualidade de vida emocional. Só que essas pessoas mais sensíveis, elas podem se sentir excluídas ou até rejeitadas, porque se elas começarem a perceber o outro e começar a apontar muitas coisas, né, que o outro está fazendo, isso pode fazer a pessoa se afastar dela. Isso pode acontecer, né? Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é hipersensível. Então, por exemplo, eu tô falando com ela e ela fica assim, eu falei alguma coisa que você não gostou? Aí eu falo, não, tá tudo bem, pode falar. Aí, por exemplo, um dia ela me mandou mensagem, eu não respondi. O que ela fez, ela me bloqueou. Aí depois eu liguei pra ela, eu falei, por que você me bloqueou? Ah, não, é porque eu te mandei mensagem e você não respondeu. Eu achei que eu tinha te incomodado, então já te bloqueei. Então, ela tem uma hipersensibilidade e ela não consegue filtrar isso. Ela acaba sofrendo. A pessoa sensível sempre acaba sofrendo. E ela se sente excluída ou rejeitada porque a maneira como ela enxerga as situações pode fazer ela enxergar que aquele grupo está ali reunido e ela está mais distante porque o grupo não gosta dela, porque ela não é bem aceita. Então, ela vai começar a fazer uma leitura, muitas vezes equivocada do que está acontecendo. O que essa pessoa precisa? Começar a perceber também o que tem de positivo na sensibilidade dela. Entendi. Então tem um tratamento para isso. O tratamento é com psicoterapia, né? A pessoa, as pessoas hipersensíveis, elas têm uma sensibilidade até espiritual, né? Então elas... É isso que eu ia te perguntar.
elas têm uma sensibilidade com a energia do outro. Nem sempre. Nem sempre. Porque às vezes a pessoa é sensível, mas ela não entrou no setor sobrenatural. Isso, ela não entrou. Ela tem essa sensibilidade que você falou dessa moça, ela não é espiritual. Por exemplo, eu atendo uma pessoa que a irmã dela está muito doente. Ela não vai nem visitar a irmã. Ela fala, eu passo mal se eu ver. Ou seja, a irmã está doente e é melhor ela ficar em casa do que ela entrar em contato com aquilo. Ela é ruim? Não, ela é uma pessoa hipersensível, ela não consegue ver a irmã passando mal. Então a gente precisa trabalhar isso em psicoterapia, as pessoas que têm essa hipersensibilidade, para ela começar também a perceber o outro e também respeitar o que ela sente, né? Ela trabalhar melhor isso. Só para entender uma coisa, Daniel. A pessoa sensível e o hipersensível. Isso, hipersensível. Eu penso, pelo que eu estou entendendo, sensível, todo ser humano precisa ser. Tem que ter um grau de sensibilidade. Eu preciso entender o outro, eu preciso saber até onde eu posso ir. Já vi que o jeito da psicologia dele, ele já me mostrou, e aqui é a capacidade sensível minha, de falar, eu consegui fazer uma leitura do Felipe. Eu sei se eu usar um pouco essa conversa aqui com o Felipe se abrasa. Então, essa sensibilidade de perceber o outro nos valores, virtudes e também as dificuldades que ela tem. Exatamente. Agora, hipersensibilidade, sensível, já seria algo diferente. É diferente, porque daí você já fica fica extremamente... Você, por exemplo, nessa situação, uma pessoa me conta que ela está doente. Eu saio do meu lugar, me sensibilizo com a dor dela, mas eu não consigo mais voltar para o meu lugar. Eu fico ali preso, não, ela está sofrendo, o que eu vou fazer agora? Então, a pessoa, ela entra num grau de sofrimento e isso começa a impactar vários setores da vida dela. Ela é demitida, ela não aceita, porque ela fala, eu não sou boa o suficiente, por que fizeram isso comigo? É um complô. Então, a leitura que ela faz das situações acaba trazendo adoecimento emocional na vida dela. Então, essa pessoa precisa dar um passo para trás e começar a olhar as situações, mas também com certo distanciamento. A gente também precisa ter uma certa, um pouquinho de frieza. Eu falo essa frieza no sentido de racionalidade, né? A gente não pode ser totalmente emocional o tempo todo, porque você acaba não sendo uma pessoa emocionalmente forte. Então, a capacidade também de você olhar as situações de uma forma racional te torna uma pessoa emocionalmente mais forte. Parece paradoxo, mas isso é um requisito. Os médicos, os padres, porque a gente vem com graus de pessoas muito mal, péssimas. E você fica sensível por aquela pessoa, mas só que você tem que ter essa capacidade de sinto por ela, mas eu preciso estar um pouquinho mais aqui, não ser melhor que ela, mas eu preciso estar acima do que ela está passando. Exatamente. Senão eu me jogo no chão junto com ela. Imagina... E ela precisa ter alguém para ser uma âncora para ela nesse momento. Sim. Isso é até muito ruim para a própria pessoa, porque ela afasta as outras, né? Ela afasta porque ela fica até pegajosa. Ninguém vai querer ficar com essa pessoa. É verdade. Mas eu não entendi por que ela te bloqueou. Porque você podia responder ela mal e ela não queria ser... encalhada? Eu não lembro, isso já faz um tempo, eu não lembro. Acho que ela me mandou uma mensagem e eu não respondi ela na hora porque, como eu tinha trocado de aparelho, o contato dela não tinha vindo junto. E aí ela me mandou mensagem e falei, eu não vou responder, não sei quem que é. E ela me bloqueou. Aí eu falei, eu vou ligar pra ver quem era essa pessoa. Ela atendeu e falou, eu falei, por que você me bloqueou? Ah, não, porque eu achei que eu tava te incomodando. Eu falei, mas você não tava me... Por que você não pergunta pra mim se tá me incomodando? Não faz sentido nenhum. Então, a pessoa hipersensível, ela acaba agindo até por impulso, por uma emoção. Agora, imagina na medicina, né? Os médicos. Muita gente fala, eu fui no médico, ele era extremamente frio. Você está olhando o médico, naquele momento, você está numa consulta com o médico, mas quantas pessoas ele está atendendo por dia? Né? Então, lógico, existe pessoas que são mais frias, mas tem pessoas que são mais racionais. O que acontece é que até quando a gente está... É 8 ou 80. É que às vezes quando a gente está doente, a gente fica hipersensível. Então a gente acha que vai chegar no consultório, o médico vai servir café, vai levantar, vai dar um abraço, né? E isso não vai acontecer. Então a pessoa hipersensível, ela precisa desenvolver um pouco a capacidade dela olhar para situações de uma forma mais madura.
Tá vendo, gente? Só alto papo aqui hoje, né? Vamos aqui mais uma informação? Olha aqui. Evidências científicas como é que é? Desinflam o hype do jejum intermitente. Ô, doutor, o senhor está trazendo umas informações aqui interessantes, evidências científicas. Então, a ciência já evidenciou isso aí. O que seria esse hype do jejum? É assim, padre, dentro daquelas dietas de restrição calórica, existe a ideia de você fazer esse jejum intermitente. Tá. Então, o jejum é conhecido, né, na parte religiosa, né, no Ramadã, no catolicismo também. Então, você pega, por exemplo, todo mundo tem um orçamento calórico para comer por dia, que é o valor calórico da dieta. Se a gente, homem aqui, tem 2.000 calorias para comer no dia, e você divide em 4 refeições, teoricamente são 500 calorias por refeição. Agora, se você quer fazer o jejum intermitente, eu vou diminuir a tua janela de alimentação e vou colocar apenas 2 refeições. Então, você fica de 12 a 16 horas sem comer e você come de 8 a 10 horas. Isso é uma restrição calórica. E aí criou-se esse hype, essas informações, e uma mentira sempre repetida, sempre vira uma verdade no futuro, né, no caso. Então, começaram a supervalorizar a dieta do jejum intermitente. Então, por isso que esse hype. O Yoshinori Ozuma foi o japonês, prêmio Nobel de Medicina, que descobriu a autofagia de célula quando você tira a caloria dela, quando você tira a energia. E aí começaram a falar que quando você faz o jejum intermitente, você se renova celularmente. Então, na verdade, ele não falou isso, né? Ele falou que em laboratório, quando você come menos calorias, você envelhece menos, você tem uma longevidade maior. Então, isso já é visto na literatura já. Então, animais que foram alimentados com pouca caloria tiveram uma sobrevida maior. Então, comer menos, controlar calorias faz você ter longevidade. Só que daí inventaram várias histórias sobre o jejum ser mágico, de emagrecer muito mais do que uma restrição calórica normal. Então, o nutricionista ele vai escolher a estratégia dietética para cada pessoa. Vou dar um exemplo. Você conhece pessoas que acordam de manhã e não têm fome no café da manhã? Pode acontecer. Se eu pego um paciente desse no consultório, eu falo assim, ó, eu não consigo comer de manhã. É um candidato a fazer jejum intermitente. Então eu vou desligar o café da manhã dele e a primeira refeição dele vai ser o almoço. Ele vai almoçar, vai fazer o lanche da tarde e vai fazer um jantar. Então o orçamento calórico dele foi encurtado na janela alimentar. Benefícios, né? Pessoas que têm resistência periférica à insulina, diabetes tipo 2, muita glicemia alta, muita insulina alta, quando ele não come na parte da manhã, faz com que você consiga regular isso. Então, pessoas com sobrepeso, obesidade, sedentárias, que têm compulsão alimentar... Só um detalhe, mas aí no caso, tem as pessoas que têm aquele a hipoglicemia. Que é quando a pessoa ela ficou sem comer, na minha família tem. Meu irmão tem hipoglicemia, se ele ficar muito tempo sem comer. Aí a gente tem que fazer toda uma verificação. Eu tenho que escolher qual é a estratégia melhor. Por exemplo, se a pessoa é mais magra, é mais difícil ela ficar em jejum. Ela sofre mais, porque a glicose dela oscila, cai bastante e ela tem hipoglicemia. Isso. Agora, o obeso, o sobrepeso, ele tá com muita glicose no sangue, então ele não vai passar mal. Perfeito. Entende? E ele tem a síndrome do comer noturno. Ele gosta de comer mais da tarde pra noite. Aquele assalto à geladeira, né? Tipo, eu vou restringir, passa fome, à noite passa a mão no telefone e manda uma pizza. Você faz isso. Então, né, isso é uma história que se repete no consultório. E aí, as pessoas que não procuram um nutricionista para uma dieta individualizada, pegam na internet a ideia do jejum, começam a fazer, por um motivo que você tira a caloria, você vai emagrecer de qualquer jeito, só que você não consegue aderir a essa dieta por muito tempo se ela não for organizada para você. Então, tudo é calculado. O nutricionista tem que saber de fisiologia e matemática. Você vai ficar sempre com uma vontade e você vai ficar meio desnutrido. Você tem que ter um acompanhamento. Né? Não, sempre. Então, assim, poxa, eu posso começar o jejum intermitente com uma pessoa obesa. Só que se eu faço ele perder 20 quilos, por exemplo, já não é a mesma coisa de ficar em jejum. Ele já começa a sofrer mais. Perfeito. Então, eu prefiro fazer uma dieta mais tradicional, comer a cada 4 horas, por exemplo, na mesma refeição ter carboidrato, proteína, gordura, para que você tenha saciedade. E eu consigo segurar a pessoa a não comer o pé da mesa à noite, por exemplo. Então, essa é a estratégia. Essa dieta aí pode dar aquele chamado, levar aquele efeito sanfona, como o pessoal fala?
Muita gente se beneficia dela quando encaixa no estilo de vida. Então tem nos Estados Unidos, chama dieta do guerreiro. O cara fica 20 horas sem comer e come 4 horas do dia só. Funciona. Qualquer restrição calórica feita vai funcionar. Só que é o estilo de vida. Por exemplo, médicos que eu atendo, os residentes, ou médico que passa 7, 8 horas em cirurgia, ele pode ser um candidato ao jejum intermitente. Entendi. Entendeu? Então o Nutri tem que ter essa leitura, essa sensibilidade, né, de escolher a estratégia para cada pessoa, na verdade. Entendi. Legal, doutor. Bacana a sua explicação aí, né? Eu às vezes eu acho assim, por exemplo, tem gente que tem um corpo que gosta do corpo, né? Por exemplo, eu gosto do meu corpo. Para eu tirar minha gordura de fígado, eu teria que ter um nutricionista perto de mim. Convidado. Sabe por quê? Não, porque é o seguinte, eu não queria... Eu vou perder massa muscular se eu tiver que fechar a boca e fazer o tic-tic-tic-tic aeróbica. Eu vou emagrecer, porque eu emagreço rápido também. Só que eu não quero emagrecer. E aí eu tenho que entrar já numa conversa com... E aí, eu quero que você me passe uma alimentação, eu vou ter que trabalhar isso aqui, mas eu quero manter meu braço, quero manter minhas pernas no mesmo volume. Como é que eu faço? Aí nós vamos ter que... Por exemplo... É mágica, né? Mas tem todo um trabalho aí, cara. É muito complexo, né? Complexo. Concatenar os alimentos. Por exemplo, o pessoal tira o arroz do prato, no almoço, e besunta de azeite. Choveu na molhada. O azeite é mais calórico do que o arroz. E o pessoal tem medo Se você jogar o azeite sobre o arroz, ele diz que ele quebra um pouco, ou não? Acho que duplica o valor calórico. Ferrado. Por isso que eu tô quase morrendo. Então a ideia assim, é não ter medo do carboidrato, porque ele faz parte da alimentação, mas as gorduras escondidas no prato são as piores. Comer na rua é inóspito. São 200, 300 calorias a mais, porque o dono do restaurante vai fazer comida gostosa, né? Vai. O arroz brilha, o frango é na manteiga. Então, assim, em casa é diferente o modo de você preparar. Sim. Eu, como um gordinho italiano, quando fui na época, eu via minha avó fazer macarrão alho e óleo e eu via a quantidade de azeite que ela colocava. Para eu bater peso no judô quando eu era atleta, eu tinha que tirar o azeite e comer só o macarrão. E a proteína, né, um molho bolonhesa com carne moída. Então, assim, o Nutri tem que ter essa experiência, esse conhecimento de causa, de fazer também dieta, para ensinar a pessoa a fazer dieta, né? É muito importante isso. Show de bola. Vai ter mais um aqui? Vamos ver aqui, gente, ó. Descobri que meu marido é casado. Eita! Peraí. Rufus, deixa eu falar uma coisa. Primeiro... Os casos do meu canal são reais, tá? Deixa eu só dar uma... Eu vou dar uma empurrada, depois você fala. Aí entrou os moldes do mundo moderno, né? Eu tô falando como um sacerdote da Igreja Católica que até para a igreja sempre foi isso, e até um tempo atrás, todos que se envolviam no namoro, não tinha como você não descobrir que a pessoa era casada. Para casar. Porque as pessoas casavam na igreja. A maioria das pessoas casavam no civil e na igreja. Quando ia casar no religioso, descobria que a pessoa, ou ela era casada já ou não, porque ela vai pedir todas as certidões da vida da pessoa. Então, hoje, como nós estamos vendo muita gente hoje viver maritalmente junto, sem sacramentos, às vezes sem até o cartório, é claro que fica difícil você saber que a pessoa está casada. Né? Às vezes no cartório mesmo, não, foi casado no cartório, eu não sabia. Na Igreja Católica ela nunca vai ver isso. Impossível. Porque é passado num pente fino, entendeu? Para a pessoa saber. Mas me fala um pouco desse caso aí. A pessoa descobriu que meu marido era casado. Pô, meu marido... Na igreja as pessoas, pelas histórias do meu canal, elas costumam não oficializar as coisas, elas fazem por trás mesmo. Então é aquela história do que parece cidadão de bem, que está dentro da igreja, não sei o quê, mas tem 4 famílias ali. Mas não é esse caso. Nesse caso, realmente, a nossa amiga se juntou com o cara, na história lá do meu canal, e passou 3 anos, tô rindo nervoso, passou 3 anos casada com ele, morando junto, e eventualmente ele precisava viajar para trabalhar. Quando ele viajava para trabalhar, ele ia encontrar a outra família. E com essa outra mulher, ele era realmente casado no papel. E ela realmente não tinha assinado nenhum contrato de união estável, nada. Mas estava casada porque estava morando junto, até porque nessa história específica eu lembro que eles não são católicos, ela é macumbeira, ela é da Umbanda. E aí eu pedi pra ver eu não mostrei no canal, mas eu pedi pra ver uma foto do cara, e o cara é um Jurandir. Eu fico impressionado de como homem feio tem boa autoestima pra manter várias famílias.
Você vê, um homem bonito não faz esse tipo de coisa. E eu também fico impressionado com as minhas amigas, e eu falo isso pra elas, e elas sabem, elas que me assistem sabem que eu tô falando a verdade. Eu falo, gente, investiga. Teve uma outra também que ela começou a namorar com um cara e o cara era policial e não sei o quê, e mostrou a arma pra ela e ela viu ele fardado e depois ele foi preso porque era traficante. Eita. Mas falava pra ela que era policial. Então eu digo pras minhas amigas que sempre investiguem, porque se tem uma coisa que eu aprendi ouvindo essas histórias, já faz 5 anos já, ouvindo essas histórias, a gente não controla o comportamento dos outros, padre. A gente não tem controle sobre o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar. A gente tem que ser esperto e agir pela gente mesmo. Outra coisa que eu também aprendi, quanto mais santo o cara parece, quanto mais na linha, quanto mais ele tá ali falando e discursando e principalmente apontando o dedo pra todo mundo, você sabe que eu tô falando a verdade, que o Daniel me segue, por isso que eu tô falando isso. Ele tá ali apontando o dedo pra todo mundo, falando que todo mundo é mal, que todo mundo é errado, que não sei o quê. Você vai investigar a vida do cara. Investigar não custa muito não, investigar, abre o Instagram dele e olha o histórico de mensagens. Vê os stories que ele responde. Mas uma coisa, talvez a gente vai entrar naquela conversa primeira lá. Você não pode negar que o bicho tem competência, hein? Tem competência, claro. tem competência, claro. Consegue conjugar uma mulher com a outra, e a outra só descobre depois. O cara é bom pra ter competência. Mas o mal é competente, o mal é organizado. É isso aí mesmo. O capeta é organizado. Claro que é. Não, é verdade. Eu sou espírita, eu acredito no umbral, a gente acredita que lá nas regiões umbralinas eles se reúnem e eles são super organizados pra movimentar tudo que tá acontecendo aqui. Tá vendo? Ninguém ali é incompetente, não. Competente é a gente que cai nessas coisas. Não que eu tenha caído. Olha aí, ó. O programa acabou sexta-feira. Que pena, né? O papo tava legal aqui. Essa aí foi engraçada, hein? Mas, ó... Domingo, católicos, missa, hein? Todo mundo junto aí, casa do nosso Deus. E eu agradeço muito aqui, ó, doutor Felipe. A enquete. Tem a enquete, vamos lá. Deixa eu ver como é que o povo falou aí, ó. Olha lá, você evita discordar das pessoas? 69,4% diz que sim, que evita discordar. 30,6% diz que não evita discordar não, tá? Eu não. Tá certo. Adoro discordar. Sempre evito. Que Deus abençoe você. Mas antes, doutor Felipe, foi uma alegria. Eu gosto do Volte aqui, conflito. gostei demais de suas explicações. Estou sempre à disposição. Tá passando seus contatos aí pro pessoal. Depois também entrar em contato contigo. Daniel, lembrando que a Daniel vai estar amanhã lá na 9 de julho com a Patinha, né? Isso mesmo. É isso aí. Vamos falar sobre como lidar com pessoas difíceis. Fácil esse papo, hein? Fácil. Muito obrigado, sempre bom Daniel, estar você é aqui. queridíssimo. Doutor Sidney, obrigado pelas explicações, muito bom. Agradeço, muito obrigado. Valeu, padre, obrigado. Maravilha. E ó, que Deus abençoe você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Tchau, meu povo, tamo junto, ó.